ponto que a gente estava falando até em off aqui, a gente está vivendo 2 anos de pandemia já, como que empreender neste momento, como é ter loja física. Vocês começaram perto da pandemia também, antes? Teve que fechar a loja ou não? A loja física ela já existia, uma das lojas, a de São Caetano, já existia. Lógico que todo mundo acho que ficou assustado, né, quando veio a pandemia, como vai ser. A gente também não tinha ideia como seria. Por um tempo, houve desafios, né, a gente teve que fechar a unidade de São Caetano, o Emerson fez delivery por muito tempo, ele preparava o shake, ele levava para as pessoas, então foi uma época assim, desafiadora, mas foi muito interessante, porque dentro dessa época, por mais que teve os desafios, a gente conseguiu desenvolver habilidades que a gente talvez não teria desenvolvido, né, até com a parte do online, porque a gente também atende clientes online. A gente tem cliente na Alemanha, a gente tem cliente espalhado pelo Brasil. Então, hoje, pessoas que não são perto da nossa loja, a gente consegue entregar os produtos. E, então, a gente desenvolveu muita parte do online, mas sempre focado ali que o nosso espaço não parasse, que a gente continuasse atendendo os nossos clientes. E aí as coisas foram acontecendo, tanto que no meio da pandemia surgiu a segunda unidade. Então, imaginem, durante uma pandemia, você decide ter uma segunda loja. E aí foi o que a gente fez, a gente abriu... Improvável, nadou contra a maré. Totalmente contra. A gente abriu a segunda loja, eu ainda no banco, e a gente abriu a segunda loja, aquela loucura. Foi 1 ano ainda assim, antes de sair do banco. E aqui que a gente percebeu, as pessoas realmente começaram a se preocupar mais com a saúde. Porque, vamos imaginar uma reportagem. O que as pessoas olhavam? A vitamina D auxilia na imunidade. O ômega 3 auxilia na imunidade. As pessoas começaram a se preocupar mais. Então, a gente começou a trazer um público que é um público que talvez não viria tão fácil ou tão rápido, mas que era um público que queria ter saúde, ter bem-estar e começou a nos procurar. Muitas pessoas também, infelizmente, acabaram ganhando peso, porque foi um momento difícil para todo mundo. As pessoas ficavam em casa, comiam mais, se alimentavam com mais fast food. E então as pessoas depois nos procuraram também para resolver o problema do peso. Então a gente começou a ganhar públicos que talvez nós não teríamos ganhado em tão curto tempo se não fosse a pandemia. Então acelerou o nosso negócio. Foi ao inverso do que desacelerar, ele acelerou. Legal, graças a Deus. Graças a Deus. Também fruto de muito trabalho, né? E aquele negócio de não desanimar. Porque se você fica focado, isso é uma coisa legal para todo mundo que está assistindo aqui. Se você está focado no que é negativo, se você está focado nas notícias, você tem que saber o que está acontecendo. Você não pode ser alienado, mas aquilo não pode ser teu foco. Porque se eu ficasse focada e o Emerson ficasse focado que o mundo parou, talvez a gente estivesse paralisado. E a gente não paralisou. A gente falou assim, o mundo pode realmente estar um grande desafio, mas a gente não pode parar. A gente tem que continuar, a gente tem que ficar firme no que a gente quer. Então, isso deu força. Então, isso eu não falo só agora na pandemia, mas em qualquer situação política, situação geográfica, situação que possa acontecer, não foquem na situação, mas foquem no seu objetivo. Entenda o que está acontecendo, mas o seu objetivo tem que continuar. Bacana. Mais uma vez endosso as palavras, que a mulher fala bem demais. Quando você acha que não, ela manda outra. E como algumas pessoas que estão nos acompanhando aí também sabem a história da Elo Forte, nós começamos no meio da pandemia também. Como eu costumo dizer, né, quando a gente fala sobre esse assunto, iniciamos em fevereiro, pegamos a chave do escritório, em março a pandemia estourou. Então foi bem complicado para a gente, né? E a gente saía também do CLT, entrar no empreendedorismo, então foi uma coisa tudo muito novo, tudo muito louco, né, para a gente. E a vontade de crescer, de expandir, de tudo que você falou, de trabalhar por conta, de ter as suas flexibilidades e o prazer, né, em si. É muito prazeroso você poder, eu não digo nem vender as coisas, você poder levar um bem para alguém, né? Porque quando você, no nosso caso, você vende um fone para alguém, você vende um power bank, que são produtos nossos, são coisas que vai trazer benefícios para quem está comprando, né? Então a gente procura sempre também atender bem, para atender sempre, né? Então eu acho que é uma coisa que ficou muito marcado pra gente, né? Com certeza, pandemia, né? Porque era muito correria. Eu falo, quem passou por uma pandemia, eu falo, olha, você tá forte. Você tá forte, porque você passou por vários desafios, e muitos deles que não estão sob o nosso controle. E a maioria dos desafios não estão no nosso controle. Então é isso que a gente tem que olhar. A gente não tem como estar na nossa mão.
E a gente tem que saber lidar com tudo isso. Né? A gente tem que saber pular aquele obstáculo e continuar. Né? Porque se a gente paralisar, o nosso negócio paralisa. Né? Legal. Tem muita gente que é empreendedora aí que está acompanhando a gente. E eu queria que você pudesse dar uma dica para eles aí, que provavelmente, eu espero que não, mas pode ser que aconteça que alguém vai acompanhar esse vídeo, esteja passando por alguma situação difícil, complicado financeiramente, e que talvez vocês já tenham passado por esse problema e conseguiram superar. O que você tem de bacana para dizer né? De alguma dica? Eu até compartilhei com o Emerson, a gente fala muito sobre isso. Uma coisa que, acho que para todo negócio, né? Você tem que aprender a lidar com as frustrações. Lidar com as frustrações, por quê? Você vai ter frustração, às vezes, com as pessoas, com clientes. Você vai ter frustração, muitas vezes, com o seu negócio. A velocidade, às vezes, do que está acontecendo, às vezes, não é a velocidade que você quer. Às vezes, você planejou uma coisa e, de repente, mudou tudo. Então, você tem que aprender a lidar com as frustrações. E isso é só com mentalidade positiva. Então, todo dia você tem que nutrir a sua mentalidade para que você fique forte. E aquele negócio, realmente, vai vir um monte de situações e você tem que aprender a se blindar contra essas situações. Então, aprenda a lidar com as frustrações. Quando você aprende, quando você está firme, isso te faz muito forte. E aí, o que a gente faz, né? Quando a gente percebe uma situação que a gente fala, nossa, não aconteceu como a gente queria. A gente busca realmente o apoio de pessoas positivas. Então, sempre procure pessoas que acreditam em você, pessoas que acreditam no seu sonho, pessoas que torcem por você. Então, sempre se apoiem nas pessoas que estão ali do seu lado. Então, a gente procura pessoas positivas e ambientes positivos. Então, isso ajuda muito a lidar com a frustração, porque aí você está blindado realmente de coisa boa. Então, eu acho que se a sua mentalidade estiver forte, você consegue lidar com qualquer dificuldade que vier. Perfeito.